E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem protegidos aí e principalmente que vocês tenham ido bem na P1, que vocês tenham tido tranquilidade aí para fazer a prova. Escreve aí nos comentários do YouTube, preferencialmente, o que vocês acharam da prova, se o tempo foi bom, se foi curto, se sobrou, se as questões foram abrangentes. Escreve aí para dar uma ajuda aí na minha leitura geral, tá bom? Vamos lá para a correção? Então, vou fazer uma correção um pouco diferente aqui, vou escrever pouco, né, nos seus exercícios que tenham cálculos e vou mais falar para vocês mesmo sobre a prova, tá? Já que a gente vai se ver aí também nos próximos dias, né? Então a gente pode comentar com mais detalhes. Um importante conceito estudado durante as aulas iniciais de 2021 foi o referencial, que pode ser definido como uma idealização a partir da qual é possível realizar a observação de fenômenos físicos, bem como descrevê-los e formular suas leis. Observe a tirinha a seguir. Vamos lá. Jim Davis, né? O gênio Jim Davis. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. O gato Garfield está em repouso ou em movimento? Justifique. Os dois, né, gente? É impossível definir repouso e movimento sem que, antes disso, nós definamos aí um referencial, né? E perguntar somente se está em repouso ou em movimento não quer dizer nada. Em relação a quê? Então, por exemplo, em relação à mesa, Garfield está em repouso, mas em relação, por exemplo, a um referencial fora da Terra, Garfield está em movimento, já que a Terra tem seus movimentos próprios de rotação e translação. Do ponto de vista estritamente físico, Garfield está correto em sua argumentação? Corretíssimo. Né? O John manda o Garfield se movimentar, né? E o Garfield está se movimentando. Né? Então, o John pede para o Garfield se movimentar, mas ele não fala. Também, né, gente? Convenhamos que no dia a dia não é necessário, né? Mas ele não fala em relação a quê que o Garfield deveria se movimentar. Ele só fala para o Garfield se movimentar. O Garfield esperto, né, quer ficar dormindo, quer dizer, na verdade, que está em movimento, mas em relação a referenciais que estão, por exemplo, fora da Terra. Então, Garfield está certíssimo. Para vocês obterem aí os 20 pontos da questão, né, os 20 pontos das duas alternativas, vocês precisam argumentar mais ou menos aí dentro daquilo que eu falei. Beleza? Questãozinha 2, valendo 10 pontinhos. Questão bem parecida com a questão que a gente fez, né, em aula. Numa corrida de motocicletas, suponha que o vencedor gastou 2 horas para completar. Vamos então para a questão 2, valendo 10 pontos, uma questão aí bem similar à questão que a gente fez na aula, né? Numa corrida de motocicletas, suponha que o vencedor gastou 2 horas para completar a prova, desenvolvendo a velocidade média de 200 km por hora, enquanto o segundo colocado desenvolveu a velocidade média de 198 km por hora. Sabendo que a pista tem 5 km de extensão, quantas voltas o vencedor chegou à frente do segundo colocado? Vamos lá. Vencedor, 200 km por hora, ele vai percorrer uma distância que eu vou chamar de delta S1, certo? Em 2 horas. São dados, né, gente? Multiplicando 200 por 2, 400 quilômetros é a distância total que ele percorreu. Como cada volta tem 5 quilômetros, nós podemos dizer aí que são 80 voltas, né? 400 dividido por 5. O segundo colocado tem velocidade média de 198 km por hora. Vou dizer que a distância que ele andou é delta S2. Naturalmente vai ser um pouquinho menos, né? Por isso que ele ficou em segundo. 396 quilômetros, tá? Como cada volta tem 5 km, ele completou 79,2 voltas. Modelinho igual aquele que eu fiz em aula, tá bom, gente? Daí concluímos, então, que o vencedor chegou 0,8 volta à frente do segundo colocado. Daqui também tinha outros caminhos, né? Percebe-se que faltaram 4 quilômetros. Daí você pode fazer uma volta 5 quilômetros, X voltas 4 quilômetros e resolver também. É outra alternativa. E mais algumas outras aí que vocês próprios apresentaram na aula, quando vocês tiveram uma tarefa similar desse exercício aí para resolver, né? Só que era um carro e tinham outros valores. Tudo bem? Bora para a próxima? Questãozinha 3, gente, valendo 10 pontos por item, tá? Então, 30 pontos no total, né? 3 pontos da prova, né? É dada a função horária de um objeto em movimento uniformemente variado, cuja posição S varia com o tempo t, S igual a 5 mais 8t menos t quadrado, com unidades do sistema internacional. Item A determina a função horária da velocidade. Item B, se o movimento é inicialmente acelerado ou retardado, justifique. Item C, em que instante o objeto muda de sentido. Bora lá. Da equação original, temos que a posição inicial é 5,
A velocidade inicial é 8 e a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E daqui eu já consigo montar minha função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT, então V igual a 8 menos 2T. Terminou. Para o item B, é inicialmente acelerado ou retardado? A gente vê aqui que a velocidade inicial é positiva, que a aceleração é negativa, então trabalhamos isso várias vezes, né? Como elas têm sentidos opostos, o movimento é retardado. Em que instante o móvel, né, o objeto, muda de sentido? Bom, mudar de sentido, também vimos várias vezes que significa a velocidade zerar, então a gente vai pegar a funçãozinha que a gente montou aqui, zerar o valor de V, e aí 2T igual a 8, T igual a 4 segundos, e aí terminamos essa questãozinha 3. Maravilha? Questão 4, gente, 10 pontos por item. Vamos lá. No instante em que se aciona um cronômetro, T0 igual a 0, um objeto está na origem dos espaços. Percebe que ele está dando aí que a posição inicial do objeto vale 0. A partir desse instante, são coletados os dados apresentados na tabela a seguir. Em que intervalos de tempo o movimento é acelerado? E em que intervalo de tempo o movimento é retardado? Determine o módulo da aceleração deste objeto e determine a função horária da posição deste objeto. Bora ver? Então, olha lá. Note que entre t igual a 0 e t igual a 3, o módulo da velocidade do objeto diminui. Ó, lembra disso, gente? Menos 15, menos 10, menos 5, 0. A velocidade está indo para 0, ela está diminuindo, tá? Lembra que embora o número menos 15 seja menor que o número menos 10, a velocidade de menos 15 metros por segundo é maior do que a velocidade de menos 10 metros por segundo, tá bom? Assim, nesse intervalo, o movimento é retardado. Já depois do t igual a 3, a gente volta a ver um aumento da velocidade, tá? Então, 5, 10, provavelmente 15, 20 e assim por diante, beleza? Por isso, o movimento é acelerado. O item B, ele quer aceleração. Da tabela, a gente vai aplicar a aceleração média, velocidade final 10 menos a velocidade inicial, que é menos 15, dividido por 5 menos 0. Tá? Então, vai ficar 25 sobre 5, 5 metros por segundo ao quadrado. E para fazer o item C, eu vou ver na tabela que a velocidade inicial é menos 15, já sei que a posição inicial é 0. A equação horária da posição é S0 mais S0T mais meio AT quadrado, né? Isso igual a S. E aí eu vou substituir os valores. Então, S0 vale 0, esse carinha vai sumir daqui, certo? V0 vale menos 15, então menos 15T, mais o A vale 5, só que 5 vezes meio, né? 5 dividido por 2 dá 2,5, já escrevi assim, T quadrado. E tá aí a respostinha do nosso item C. Questãozinha 5, então, 10 pontos por item também. Determinado aluno, estudando para a prova semestral de física, se depara com o seguinte exercício resolvido. Exercício 2, né, gente? Lá do meu material autoral, sobre equação de Torricelli. Então, ele fala que você tem um carro que freia uniformemente, percorre 25 metros até parar. Aí fala que a aceleração é menos 4,5 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, fala que o módulo da aceleração é 4,5, né? Então, a gente anota aqui, menos 4,5. E aí fala assim, ó, trata-se de um problema cuja solução apresentada envolve o uso da equação de Torricelli. O aluno, então, percebe alguns detalhes importantes que o chamam a atenção durante seus estudos. Item A. O primeiro deles foi o fato de a aceleração ser indicada com um sinal negativo, menos 4,5 metros por segundo ao quadrado. Isso ocorreu nesse caso devido ao fato de o movimento ser retardado. Neste caso, usando como base as aulas deste semestre, bem como demais investimentos pessoais, responda. Uma aceleração negativa sempre indica um movimento retardado? Explique detalhadamente. E a resposta é um sonoro não, né, gente? Não, certo? Uma aceleração negativa indica apenas que aquele objeto, né, no caso um carro, está sofrendo uma aceleração que atua contra o referencial. Então, se eu apontei o referencial para a direita, a minha aceleração está apontando para a esquerda. Se a velocidade também apontar, nesse exemplo que eu acabei de dar, para a esquerda, então você tem velocidade negativa, aceleração negativa, e isso vai ter como resultado um movimento acelerado. Se a velocidade apontar para a direita, nesse exemplo, né, apontar a favor do referencial, então você tem aceleração negativa, velocidade positiva, e aí, consequentemente, a gente tem um movimento retardado. Então, quando a aceleração é negativa, é possível que o movimento seja retardado? Sim. Mas é possível que também ele esteja acelerado? Sim. Quem vai definir isso? O sinal da velocidade naquele instante. Se o sinal da velocidade também for negativo, o movimento é acelerado. Tá bom? Então, muito cuidado aí com o item A. Volta o vídeo, estuda, escreve, especialmente se vocês acabarem aí tendo que fazer REC, porque eu vou cobrar isso bastante de vocês nas próximas aulas.
já que é um conceito extremamente importante aí para a física do ensino médio todo, tá bom? No item B, ele descreve o segundo detalhe, né, que ele percebeu. O segundo foi ao final da resolução. Depois de chegar ao resultado final, mais ou menos 15, o estudante percebeu que a resposta V igual a menos 15 foi descartada. Vamos confirmar? Por que isso ocorreu? Olha lá, ó. A gente foi resolvendo, daí nós chegamos na raiz quadrada de 225, que é mais 15 ou menos 15, e o menos 15 nós descartamos. E ficamos só com 15. E a pergunta é, por que isso aconteceu? Uma vez que nós decidimos adotar o sinal negativo para a aceleração, e a gente sabe do enunciado que o movimento é retardado, a velocidade inicial tem que ser positiva, né? Portanto, a velocidade inicial negativa é descartada mesmo. Se eu considerasse que a velocidade inicial pudesse ser menos 15 metros por segundo, então menos 15 metros por segundo com menos 4,5 metros por segundo ao quadrado não frearia o carro. Isso geraria um movimento acelerado, tá? Então, dada a minha opção de colocar um sinalzinho de menos na aceleração, isso fez com que a minha velocidade inicial obrigatoriamente tenha que ser positiva, tá? Lembra que eu expliquei isso na aula? Epifa, então nesse caso, se eu quisesse, eu podia deixar um positivo na aceleração? Olha, gente, do ponto de vista estritamente físico, sim. Só que se você deixasse um positivo na aceleração, na hora de resolver o exercício, você ia encontrar no final uma raiz quadrada de número negativo. E a gente não conseguiria resolver. Então, isso te obrigaria a voltar lá e colocar um menos na aceleração, tá? Então, nesse exercício, nesse tipo de exercício, é obrigatório colocar um menos na aceleração, tá? Porque, caso contrário, a gente não consegue encontrar a solução. Então, bastante cuidado aí. Espero que vocês tenham conseguido responder isso, né? A gente trabalhou isso em aula, mas, de qualquer maneira, espero que vocês tenham feito uma boa prova, tá bom? Escreve aí para mim, gente, o que vocês acharam da prova, o que vocês acharam do vídeo, se a correção tá legal, se pode ser feito assim, se vocês gostam da ideia de fazer uma prova assim, com menos conta e com mais conceito, ainda que talvez nessa, por uma questão de adaptação, vocês possam não ter ido muito bem, não sei, tá? Mas o que vocês acham dessa ideia, né, para as próximas provas semestrais? Então, é um pedido meu, escrevam aí, coloquem vários comentários aí no vídeo, por favor, dizendo aí o que vocês acharam, se ficou legal esse tipo de prova, se não, e é isso. Vamos seguir. Bom resto de semana de provas aí para vocês. A gente se vê aí nos próximos dias e espero que com boas notícias aí para vocês, tá bom? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal aí para receber as notificações de vídeos novos e coisas do tipo. Beijo para todo mundo, até a próxima, fui.